Eu vou abrir esse vídeo, para quem chegou aqui agora que não assistiu, vale a pena assistir o vídeo anterior. Tá, eu tô trazendo o meu ponto de vista como especialista em libertação feminina e psicóloga e criadora da ACG, né, e guia também na jornada Liberte-se. Então eu tô trazendo o meu ponto de vista a partir da leitura desse livro aqui, que é A Jornada da Heroína, que é da editora Sextante, e eu super recomendo que todas as mulheres leiam. Ele vem muito de encontro com a filosofia da ACG e por isso eu trouxe quais foram as minhas reflexões e os meus pontos de vista a partir o que essa leitura me causou, né? E aí eu vou abrir aqui com a página 75 dele, que é um poema da Erika Jong, que ela diz o seguinte: o mito da inferioridade feminina. A melhor escrava não precisa ser espancada, ela golpeia a si mesma. Não com um chicote de couro, ou com paus ou galhos, não com um porrete ou com cacetete, mas com um fino chicote da própria língua e com o sutil espancamento da sua mente contra sua própria mente. Pois quem poderá odiá-la tão bem quanto ela mesma se odeia? E quem poderia se igualar à delicadeza do seu autoabuso? Anos de treinamento são necessários para isso. É justamente esse ponto que eu coloco da visão da autora da Jornada da Heroína, da nossa objetificação, né? Trazendo essa reflexão do que é um corpo objetificado. Um corpo objetificado não é só igual da música da Natasha, do Capital Inicial, um corpo feito para o pecado. Muito pelo contrário, um corpo objetificado é aquele corpo que abre mão do prazer sexual legítimo, divino, de potência criativa, achando que o sexo é pecado. Então, tanto aquela mulher lá que serve o marido e que abriu mão do prazer dela, está objetificando o corpo, quanto a mulher que é super vulgar e que usa o corpo ali de tentativa e erro, achando que é só isso que ela tem para oferecer. Porque, por mais que sejam situações extremas, se vocês pararem para pensar, as duas colocam o corpo como se isso fosse só o que elas têm para oferecer. Tanto a gostosona que se segura ali na forma física dela, quanto a mulher que está servindo o senhor marido e que abre mão do direito dela de gozar a vida. Então, de qualquer forma, eu trago isso de uma maneira muito clara, porque isso é objetificação do corpo. Os dois extremos, eles falam de relações objetificadas com o corpo, e é importante que a gente tenha muita clareza, né, que isso é objetificar o corpo. E essa objetificação do corpo, ela vem justamente de quê? Só resumindo aí, se a pessoa chegou nesse vídeo agora, ela vem justamente do modelo da sociedade e da falta de liberdade que a mulher tem em ser ela mesma. Mas agora a gente vai entender por que muitas mulheres chegam nesse sentido e vivem dessa maneira e não conseguem se libertar desse algoz que é a própria, como fala aqui, né, o autoabuso. Então, a mulher, ela entende, em algum momento, ela se sentiu rejeitada pela mãe e colocou o pai como aquele cara super poderoso, sabe? Meu pai é meu herói. E isso fez com que a mãe a megera. Na realidade, a gente tem que entender que tanto o lugar de pai quanto o lugar de mãe, eles não são lugares reais, eles são lugares que a gente coloca na imaginação. O abandono materno, salvo-se o ato físico, mas essa que você acha, minha mãe rejeitou, a minha mãe é uma narcisista. Não estou dizendo que não existem mães narcisistas ou pais narcisistas, mas eu estou dizendo que muitas das vezes isso tem a ver com a leitura que a gente faz da relação que a gente teve. E a relação que a gente teve não é só o outro, é a gente também. Então é muito importante. Mas essa menina que coloca o pai como pai herói, o pai poderoso, o pai tudo, e a mãe megera, ela tende a sempre querer ter um pai e não querer reproduzir a mãe. E aí, essa é a mulher que vai pegar essa necessidade de não ser igual à mãe. Então, assim, quando você não é igual à mãe, você não é mulher. Então, quando a mulher ela traz essa concepção de que o pai é muito melhor do que a mãe, ela sempre vai querer encontrar um pai. E ela vai querer encontrar esse pai não só na figura do marido,
né? Mas na figura do chefe, ela coloca o papel masculino na vida dela como um papel de salvador. Então, assim, ela sai das rédeas, ela vira coadjuvante na vida dela, esperando que algum homem venha para ocupar esse lugar. E muitas vezes ela não permite que um homem chegue e ocupe esse lugar. Ela vai manter o pai nesse lugar de salvador, e aí, ao invés dela querer homens que a realizem, ela vai colocar muita energia de arranco ali, e ela vai fazer par com homens que não são realizados, porque ela é insuportável para ela que o lugar do pai seja ocupado. Então, isso é uma via, tá? Ou a outra via que a gente entende, que é ela sempre esperar que venha um salvador na figura masculina para poder resolver a vida dela, que vai ser o chefe, vai ser o pai, vão ser homens que podem dar. Ela não se sente digna de ter poder, de ter autonomia, de ter liberdade. Então ela sempre vai achar, porque a mãe não tinha, então ela sempre vai achar que precisa de um homem. Muitas abrem espaço para que esse homem chegue, e é um homem que vai perpetuar essa estrutura de relação onde a mulher não se realiza, e outras até pior, porque elas não vão permitir que chegue outro homem para poder manter a figura simbólica do pai, mesmo que esse pai nem esteja nesse plano mais. Se ela não atenta para isso, e se ela não faz o corte que ela tem que fazer, isso ela vai sustentar a vida inteira, e ela não vai conseguir ter relacionamentos saudáveis. E aí, nesse ponto, é muito comum que essa mulher seja aquela mulher que nunca se realiza, porque assim, eu não estou totalmente feliz, porque o meu marido não é bom o suficiente, o meu marido fica poucas horas em casa, o meu chefe não me valoriza no trabalho. Ela está sempre delegando o sucesso e insucesso dela para a figura masculina. E isso é muito perigoso, isso é muito complicado, porque ela não vai conseguir sair e olhar para o que ela precisa. E nesse caso, vocês conseguem entender que não tem nada a ver com conduta sexual, com número de parceiro, com nada. Uma mulher que faz isso é uma mulher que está tendo uma relação objetificada com o corpo dela, porque ela está abrindo mão da liberdade de ser ela, e ela está abrindo mão do direito dela de escolha de ter prazer na vida ou não, e está abrindo mão do prazer dela de existir também. E aí ela sempre é essa mulher que tem falha no processo criativo, porque ela vai delegar o insucesso dela à ação do outro. Porque ela está afastada da potência criativa dela. E a nossa potência criativa, a nossa impressora de prazer, de poder da porra toda, é o que é o nosso ventre. Então, é muito importante que haja essa reflexão e que haja essa consciência. Mais do que reflexão, eu digo que a gente precisa ter essa consciência do que é a objetificação do corpo, e que o tempo todo a gente está tendo. E assim, quando você vem com um comportamento disruptivo e que você deixa essa objetificação do corpo, que você realmente consegue estar conectada com a sacralidade, com a divindade do seu corpo e do seu prazer, você vai ser julgada pela sociedade e principalmente por outras mulheres. E quanto mais objetificada a mulher, mais ela é capaz de julgar, porque mais ela precisa se valer do insucesso do outro, tá? Então, e aí tem uma frase, que é uma frase de libertação para as mulheres, que assim, eu não sou tudo, mas eu sou o suficiente. Porque essa mulher que quer cumprir calendário para o pai e que está sempre colocando o sucesso dela na mão de terceiros, está sempre terciarizando o sucesso, o prazer e a vida dela, ela é uma mulher que nunca se sente completa, nunca se sente perfeita, nunca se sente suficiente, nunca se sente potente. E uma das coisas que mais nos liberta é quando a gente sabe que a gente não é completa, a gente não é tudo, mas que a gente é suficiente. Suficiente para o mundo? Não. Suficiente para os outros? Não. Suficiente para a sua família? Não. Suficiente para si mesma. Fez sentido até agora? Então, essa é a verdadeira jornada da heroína. E a mulher, ela geralmente chega com gás na jornada porque você vê mulheres cronificadas em terapia, em autoconhecimento, e em pseudo-buscas. Eu chamo de pseudo porque na realidade não chega no cerne, né? E que estão ali e aí falam, mas não mudam de atitude.
E geralmente a mudança de atitude, porque não adianta você ter o autoconhecimento, você ter os insights da terapia, você tá há anos ali se você não faz nada com isso. Por isso que o método LMS3, ele traz essa coisa, porque dentro da sua análise, da sua história, eu vou te dizer o que fazer para sair do lugar que você tá. Eu sei de tudo? Não. Quem dera, né? Se eu soubesse de tudo, eu não teria conflitos na minha vida. Mas eu sei que é normal que eu tenha conflitos na minha vida, é comum que eu tenha conflitos na minha vida. Mas o que o meu mecanismo tem de diferente? Eu te ensino a pensar. Então, quando eu digo que eu vou te dizer o que fazer, porque através das suas reflexões você vai saber o que fazer de ações concretas para parar de repetir o padrão que você está repetindo e que está objetificando o seu corpo, tá? Lembrando que a objetificação do corpo nesse sentido que eu estou explanando aqui. Então, essa mulher que quer agradar e essa mulher que tem o corpo objetificado, essa mulher que não se apropriou ainda de prazer e potência dela, e essa mulher que quer bater o martelo aí dizendo que é empoderada, tentando seguir a lógica da jornada do herói e não entende que existe a jornada da heroína e que esse é o sucesso feminino, ela é essa mulher que diz sim para tudo, porque ela precisa ser aceita, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser escolhida pelo pai, pelo chefe, pelo patrão, pelo namorado, pelo marido. Então, é aí que vem a necessidade de validação, que possivelmente já te fudeu. Necessidade de validação vem justamente deste momento que você entende que para você ser escolhida, você tem que ser a perfeita para o padrão da outra pessoa. E quanto mais você quer ser perfeita para o padrão da outra pessoa, você está se afastando do seu centro. E daí você chega na minha idade, com 40, sem saber quem você é. Tá fazendo sentido para você? Você sabe quem você é? Até onde suas escolhas te levaram? Ou talvez seja uma pergunta mais capciosa. Quando que você parou de escolher? Vou fazer uma outra parte, eu acho que vai ter mais 2 partes para que esse vídeo não fique super comprido. E aí, se você chegou nesse e gostou, vai lá no meu canal, ACG, Academia Gostosa de Alma. Já se inscreve, porque eu preciso de inscritos para fazer live. E dá like, faz comentário, manda para suas amigas e já assiste o próximo, tá bom?